E quando o Bert Hellinger traz essa questão do movimento interrompido com relação à nossa mãe, né, é outro fator que nos leva também, muitas vezes, a caminharmos sozinhas pela vida, termos dificuldade no nosso relacionamento de casal. Então, o que é esse movimento interrompido? Quando criança mesmo, recém-nascido, bebê ali, essa criança foi afastada da sua mãe, né? Geralmente logo que nasceu, ou muito pequena. Geralmente pode ser quando ou a mãe, né, ou a criança precisaram ficar internadas, crianças que foram entregues para adoção, então, ou quando a mãe morreu no parto, enfim, situações assim em que a mãe, né, ficou afastada da criança e a criança não pôde se conectar nesse primeiro momento com esse amor da mãe por ela. Não que esse amor não existiu, mas a criança não conseguiu sentir ali, ela ficou de alguma maneira isolada, tá? E aí, nesses casos, no processo terapêutico, é importante, né, fazer um movimento todo. Aí tem todo um processo, né, desse movimento, que seria esse movimento de entrega mesmo, para que, com relação à mãe biológica, né, para que a gente aos poucos, para que essa mulher aos poucos possa voltar a confiar no amor e sentir que pode se entregar sem medo a um relacionamento de casal. Então, esse é uma questão bem interessante e que muitos de nós às vezes não estamos, né, cientes disso, mas que faz muita diferença para que a gente possa conseguir se disponibilizar para um relacionamento de casal que faça bem para a gente mesmo e que a gente possa crescer juntos, tá? Um outro fator que nos atrapalha muitas vezes de que a gente consiga construir um bom relacionamento de casal saudável, duradouro e especialmente um relacionamento que nos faça bem, né? É a intromissão no relacionamento de casal dos nossos pais. Então, eu já falei em outras lives aqui, né, o quanto o fato da gente ficar divididas entre o nosso pai e a nossa mãe, né, quando a gente toma partido de um deles, quando a gente fica aí no meio dessa relação de casal, quanto isso impacta na solidão da nossa vida, né? Porque geralmente quando a gente toma partido de um dos pais, geralmente a gente se coloca, mesmo que sem querer, contra o outro pai, né? Ou contra o pai ou contra a mãe, internamente, mesmo que isso seja no nosso coração. E com isso a gente sai do nosso lugar. E quando a gente sai do nosso lugar, que é o nosso lugar simplesmente sermos filhos dos nossos pais, entendermos que a gente não tem nada a ver com a relação de casal deles, né? Então a gente perde as forças para a gente buscar de fato o nosso próprio caminho de realização pessoal, tá bom? Então, quando a gente julga os nossos pais, quando a gente critica, quando a gente julga o relacionamento de casal deles, quando a gente se intromete nessa relação, dificilmente a gente consegue fazer melhor do que eles deram conta de fazer. Se a gente parar para observar, isso é muito frequente na nossa vida. Quantas vezes aí a gente falou, né, algo dos nossos pais, ou falou internamente, nunca vou fazer isso, nunca vou fazer desse jeito que meus pais fizeram, e aí depois o que acontece é que a gente acaba fazendo igualzinho ou pior, tá? Então essa questão do julgamento, da intromissão no relacionamento de casal com eles. A Júlia falou que ela sente isso, que perdeu a confiança na minha mãe, né? E isso fez fechar o coração e não confiar mais em ninguém. Exatamente, Júlia. Esse é um processo, então, que a gente precisa olhar para isso, né? Por algum motivo, né? Houve essa perda e essa ruptura dessa confiança, no caso, na sua mãe, né? Muito provavelmente, por alguma história. E aí, com isso, o seu coração fechou. Como a nossa mãe de fato, é o nosso primeiro amor, né? Se a gente não consegue se entregar para esse amor, se a gente não consegue confiar que essa mãe nos ama exatamente do jeito que a gente geralmente fecha o nosso coração e não consegue confiar em mais ninguém. O que a gente observa que é o mesmo tipo de relação que eu estabeleço lá com os meus pais, é depois o tipo de relação que eu vou estabelecer com as outras pessoas da minha vida, com as minhas demais relações, tá? E aí, interessante a gente olhar para isso, de entender que, por exemplo, às vezes porque o que nos mantém presas nesse lugar?
quando eu olho e fico presa na dor, por exemplo, eu perdi a confiança na minha mãe, digamos, né, que foi aí o caso aí que ela falou, e como eu perdi a confiança na minha mãe, eu não consigo confiar em mais ninguém, mas aí eu fico presa, focando na dor que foi o fato de eu ter me decepcionado e ter perdido a confiança nela, né? Mas eu não consigo entender e não consigo ver o amor. O que a gente fala aqui muito é o que ajuda, o que soluciona. É quando eu vejo o amor por mim. É quando eu vejo o amor do meu pai e da minha mãe por mim. Nesse caso específico que nós estamos falando, é quando eu consigo ver o amor da minha mãe por mim. Ele não foi o amor do jeito que eu gostaria. Eu gostaria que ela tivesse agido comigo, talvez, de uma outra maneira. Eu queria que ela tivesse feito outras coisas. Eu queria que ela tivesse feito de outro jeito. Mas não foi o possível. E certamente, né, essa mãe não fez só por mal. Ela muitas vezes é porque ela não deu conta. Porque aí quando a gente vai olhar para essa mãe, ela tem toda uma história, né? Ela tem dores também, né, as quais o coração dela estão presos, a história dela, ela não consegue. Geralmente essas pessoas, né, quando elas fazem algo também, é porque elas estão presas em uma dinâmica de dor. Inclusive, né, na visão sistêmica, né, que o Bert Hellinger trouxe, ele fala que mesmo quando o pai e a mãe abandonam uma criança depois que ela nasceu, né, muitas vezes, é claro que não é de uma maneira clara isso pra gente, né, no primeiro momento, que eles fazem por amor. E depois eu fui compreender isso, é que às vezes o destino dessa mãe e desse pai é tão pesado, né, eles vivem uma vida tão difícil, tão pesada, que eles ficarem perto traria mais dor e mais sofrimento para a criança do que eles entregarem para alguém que talvez tenha mais condições de cuidar, sabe? Eu sei que é difícil e muito controverso isso, né? Muitas vezes a pessoa que viveu essa dor só ela sabe, então não estou dizendo que seja uma dor pequena, mas quando a gente começa a entender que esse amor que está oculto e que eu não conseguia ver, né? Então a solução é sempre focar no amor, que eu me abra para receber e para perceber o amor da minha mãe, o amor do meu pai por mim, que não foi do jeito que eu gostaria, mas foi o possível e isso pode transformar a minha vida e as minhas relações. Quando a gente entende isso, é profundamente libertador, tá bom? Espero ter ajudado de alguma maneira aí, tá, Júlia? Então, eu não sei da sua história, né? Eu só fui falando aqui o que eu fui lembrando aqui. Outro caso, né? Outra situação que faz com que com que a gente se sinta muito sozinha também, ou fique sozinha, ou tenha essa sensação de estar sozinha, é uma fidelidade, mesmo que inconsciente, às mulheres que ficaram sozinhas no nosso sistema familiar. Então, muitas vezes, o que a gente observa? Numa família, várias mulheres que ficaram sozinhas ou que se sentiram sozinhas. Às vezes elas ficaram casadas, mas elas se sentiam profundamente sozinhas dentro do relacionamento de casal delas. Então, elas trazem uma marca para o sistema de solidão e de que elas se sentem sozinhas mesmo acompanhadas e porque elas também têm essa dinâmica aí, né, por causa de algo que elas já seguem no sistema familiar, de se sentirem sozinhas. Muitas vezes essas mulheres têm dificuldade de continuar, de confiar nesses homens também, tá? Então o que a gente observa é que quando a gente observa essa dinâmica, né, de uma família de muitas mulheres que ficaram sozinhas ou que se sentiram sozinhas mesmo dentro de uma relação, né, que elas tiveram que dar muita conta de muita coisa sozinha, aí a gente começa a ver essa dinâmica se perpetuando com outras mulheres depois do sistema, né? Então, mulheres que se decepcionaram demais com os homens, né, que às vezes elas fizeram essas promessas internas, assim, de que eu vou me virar sozinha, eu nunca vou depender de homem, porque eu vi minha mãe, minha avó, enfim, sofrendo com o homem, né? Então, muitas mulheres vêm nas gerações seguintes por uma necessidade de pertencer, por uma fidelidade inconsciente, elas seguem esses mesmos padrões, por culpa mesmo, nelas não se sentirem no direito de serem mais felizes do que sua mãe, sua avó ou outras mulheres do sistema foram, tá?
Então elas ficam encontrando justificativas para ficarem sozinhas. E aí a gente começa a observar, por exemplo, quando as mulheres às vezes elas ficam muito exigentes, elas começam a querer um homem que contém um monte de características, porque na verdade é algo quase real, assim, no fundo é uma autossabotagem, é um processo inconsciente para justificar. Eu só estou sozinha porque eu ainda não encontrei uma pessoa que seja do jeito que eu quero, né? E provavelmente essa pessoa que seja do jeito que eu quero, ela não existe, tá? Ou então às vezes a gente entra nessa dinâmica de fazer de tudo para não precisar do outro, né? No caso específico, para não precisar do homem aí, né? Do meu marido, porque eu acho que eu não posso precisar dele. Então, quando eu não preciso do outro, qual é a mensagem inconsciente que eu tô passando aí? Olha, você para mim é indiferente, né? Eu não me importo com você. Não importa o que você faça, eu não preciso de você. E por outro lado, como é importante, né, quando a gente sente que precisa do outro e que o outro precisa da gente. Quanta força dá para o relacionamento quando a gente sente que precisa. E é o que eu sempre digo, não significa precisar do outro para que o outro vá resolver a minha vida, de jeito nenhum, cada um vai cuidar da sua própria vida. Mas precisar do outro no sentido de que é junto com ele, com esse outro, que eu vou crescer e me transformar na melhor mulher que eu posso ser. Entende? Que juntos nós vamos crescer. Ele vai trazer para mim os desafios que eu preciso superar e eu vou levar para ele também os desafios que ele precisa superar. E aí juntos a gente pode crescer e se tornar muito mais forte, muito mais unidos, né? E a gente pode ir muito mais longe. Então essa é a ideia do precisar do outro.